Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a correção da segunda atividade que eu postei para vocês, que era sobre a narrativa, parte 1. Vamos lá? Mas antes da correção, eu sei que você já sabe, mas é sempre bom lembrar as instruções. Você deve copiar no seu caderno o enunciado da questão que você errou e fazer a correção. Não se esqueça, isso é muito importante. Qualquer dúvida que você ainda tiver, me envie o e-mail que está aí para vocês ou me procura lá no Classroom. Para responder as questões 1 e 2, precisava ler a fábula do leão e do ratinho, que é um tipo de narrativa. É uma fábula muito conhecida, certo? Diz o seguinte: um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos os ratinhos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Depois de ler atenciosamente ao texto, nós tínhamos lá a questão 1. O leão conseguiu se soltar da rede dos caçadores por quê? Essa questão é relativamente simples, porém ela precisa que nós prestemos atenção em algumas coisas. E o mais importante é que a gente volte no texto para saber exatamente o que está escrito, porque senão causa alguma confusão. Então nós temos lá a letra A. O leão conseguiu se soltar porque prendeu o ratinho com a pata. Algumas pessoas assinalaram essa, mas não foi isso que fez o leão se soltar da rede, certo? Letra B. Desistiu de esmagar o ratinho? Algumas pessoas também marcaram essa, mas não foi isso que aconteceu no texto para que o leão pudesse soltar. A mesma coisa acontece com a letra C. Deixou o ratinho ir embora. Isso tem no texto, mas não foi por isso que ele se soltou. Então sobrou a letra D, o ratinho roeu as cordas. Então o que está escrito lá no texto? Nisso apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, por que ele se soltou? Porque o ratinho roeu as cordas. A questão 2 diz o seguinte: a fábula O Leão e o Ratinho Quer. Aqui você poderia se perguntar: professora, mas nós não estamos falando sobre narrativa? O que tem a ver a fábula com a narrativa? Tudo a ver, certo? A narrativa é um gênero textual e a fábula está dentro desse gênero. Então a fábula pode ser uma narrativa, desde que ela tenha uma sequência de acontecimentos, certo? Então qual é a função da fábula? Letra A. Ensinar o leitor com diferentes situações. Letra B. Descrever as relações dos animais na floresta. Letra C. Revelar grandes segredos ao leitor. Ou letra D. Contar sobre a fuga do leão. Aqui ele não está perguntando especificamente sobre a fábula O Leão e o Ratinho. Está perguntando sobre a fábula num termo mais geral, que nos leva à letra A. Ensinar o leitor com diferentes situações. Então ela quer nos ensinar a moral, que o bem gera outro bem. Então é um ensinamento com algumas situações diferentes, no caso, a relação entre o leão e o ratinho. Para responder à última questão, a questão 3, nós tínhamos lá o Conto da Mentira, do Rogério Augusto, que diz o seguinte: todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça e campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor.
Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Depois do texto, então, vinha lá a questão 3. Identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Então, ele está pedindo aqui para você colocar qual a sequência dos acontecimentos. Então, aqui a gente vai resumir o enredo, ou seja, resumir a história. Então, a gente tinha lá a sequência. Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. Felipe conta inúmeras mentiras em casa. A sequência correta é... Então, a gente vai começar com a última, certo? A quarta é a primeira. Depois nós temos, depois que ele começa a contar mentiras, o pai dele o alerta quanto às consequências. Então, depois nós temos a segunda parte. Depois nós temos o Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. Essa é a terceira parte. E por último, Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional, ele vira escritor. Então a sequência correta seria 4, 2, 3, 1, que daria a alternativa B lá das questões, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que não tenha restado dúvidas, mas se ainda tiver algum problema, me envia lá no Classroom ou um e-mail que eu respondo rapidinho, tá bom? Até mais!